mas eu gostaria de meditar rapidamente, não vou me estender muito, porque eu acho que Deus já falou muito conosco essa noite, tenho certeza absoluta disso. Mas eu não quero me estender muito, somente meditar de forma muito objetiva, que o nascimento do Senhor Jesus Cristo não se desfez no fato em si mesmo, né? Natal nós comemoramos para lembrar que o Filho de Deus nasceu nesse mundo, mas ele nasceu e não ficou uma criança, um bebê. Ele se desenvolveu, né? Hoje de manhã eu estava pregando e há pouco tempo atrás eu conversando com uma senhora falou assim: eu converso até hoje com o menino Jesus. Em outras palavras, eu falei para ela: a senhora conversa com qualquer pessoa, menos com o menino Jesus, e Jesus não ficou menino, né? Ele nasceu, se desenvolveu como qualquer criança, passou pela adolescência, pela juventude, pela fase adulta, até os 33 anos de idade. Na verdade, com 30 ele começou o seu ministério de pregação do Santo Evangelho. E aos 33 anos de idade ele concluiu o seu ministério sobre a face da terra, se entregando para morrer por mim e por ti, e ressuscitando ao terceiro dia, mostrando que tem poder, sim, somente Ele tem poder sobre a morte. Nessa direção eu gostaria de voltar um pouquinho lá no profeta Isaías, capítulo 9, do profeta de Isaías, e lembrar para os irmãos e amigos que esse texto que nós vamos ler foi profetizado cerca de 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Apesar de tanto tempo antes, certamente orientado pelo Espírito de Deus, o profeta ele nos revela muito acerca do tão grande plano de salvação de Deus para todos nós. O nascimento de Jesus faz parte de um plano que se chama plano de salvação para você, plano de salvação para mim, plano de salvação de Deus para toda a humanidade. A partir do primeiro versículo do capítulo 9 do profeta Isaías, nós vamos ler até o versículo 7. Diz assim no primeiro versículo: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Envelheceu aí, tornou vil, tornou mal. Mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Lembrando para os irmãos e amigos que Jesus também ficou conhecido como o Galileu. Ele nasceu na Galiléia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os desposos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos daqueles que rolavam o sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isto. Amém. Gostaria que no início a gente meditasse um pouquinho no final do que nós lemos agora, quando o profeta Isaías diz que o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Senhor dos Exércitos é também uma designação bíblica para Deus. E é interessante que zelo significa cuidado bem perto. O que Isaías está falando aqui, irmãos e amigos, é que Deus preparou um grande plano para todos nós. E quando nós comemoramos o Natal, nós comemoramos o início terreno desse plano. Ele não iniciou com o nascimento de Jesus. Iniciou lá nos céus, quando o Filho de Deus se prontificou a vir nesse mundo. Iniciou lá nos céus, quando no coração do Filho de Deus, ele se ofereceu para passar pela morte por cada um de nós. Agora, o que esse plano de salvação lhe trouxe? O que esse plano de salvação te trouxe? Esse texto aqui é muito claro. Quando no versículo 2, ele fala assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Uma das coisas muito patentes que esse plano de salvação de Deus traz para todos nós é uma luz que vence a morte. João identifica Cristo como sendo a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. É uma pena que nem todo homem que vem ao mundo reconheça essa luz, mas fato é que Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Homem no sentido genérico, né? Homem e mulher, todo ser que vem ao mundo. A verdade é que essa luz e essa vida está à disposição de Deus. Estava pregando de manhã, mostrando para a igreja como nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, e a própria igreja evangélica principalmente, tem um papel importante sobre a face da terra. Eu sei que muitos não reconhecem isso, mas isso não importa. Isso não tira de nós essa responsabilidade do nosso papel importante. O mundo está se esquecendo desse período, pelo menos esquecendo do seu fundamento, ou para que ele existe. Nós vimos aqui na peça, né, a própria Maria ensinando uma menina que é fruto de um lar crente, mas não sabia o que era o Natal. Para ela, o Natal era comprar coisas, gastar dinheiro, aproveitar, era festa. O Natal, verdadeiramente, para você que está me ouvindo hoje, só será uma festa na sua vida se você tiver a motivação do Natal existir dentro do seu coração. Natal é uma redução da palavra natalidade, que significa nascimento. Ele só existe, ou pelo menos só deveria existir, se remetesse todos nós ao nascimento de Jesus Cristo. E é um nascimento que traz luz, e mesmo aquele que está andando no vale da sombra da morte, traz vida. Todo aquele que atenta para Jesus, todo aquele que se volta para o seu sacrifício, todo aquele que se volta para o plano de salvação de Deus, recebe de Cristo luz e recebe de Cristo vida. E vida não é uma vida que termina aqui, não. A vida que Cristo oferece é uma vida eterna, que no dia que você fechar os seus olhos, você pode ter a esperança que assim como Ele venceu a morte, Ele vai vencer também por ti. E você vai se encontrar com Ele nos altos céus. Esse é um dos elementos do plano de salvação. Não para por ele. O segundo elemento traz alguma coisa que esse mundo está perdendo cada vez mais. Acabamos de ver uma pessoa que era crente do Senhor Jesus Cristo na peça, e ele estava muito feliz. A alegria dele estava transbordando. Quem prestou atenção percebeu, né? Ele estava reclamando do seu pastor, que ele estava o quê? Triste, angustiado. Deixa eu falar uma coisa objetiva para os irmãos e amigos. O pecado, aquela doença que existe dentro da nossa alma, que nós trazemos dentro da nossa alma por raça, por nascimento,
ele é angustiante e só traz sofrimento, só traz tristeza. Por que nós vemos um mundo cada vez mais triste? Um mundo cada vez mais angustiado, porque não recebe a luz que brilha para todos e decide continuar vivendo a sua vida de pecado. Mas Cristo oferece uma vida diferente, uma vida de verdadeira alegria. Não alegria proporcionada, por exemplo, por uma droga, seja ela lícita ou não, né? Quantas pessoas se alegram nesse período do ano? Mas se alegram sob efeito de álcool, sob efeito de droga. E toda alegria que vem sob esse efeito, vai também quando o efeito passa. E aí vem o vazio de novo, vem a angústia de novo, vem a tristeza de novo, proporcionada pelo pecado. Somente o perdão de Jesus Cristo pode produzir uma consciência limpa diante de Deus. E essa consciência limpa diante de Deus vai te permitir ter uma vida não só feliz, mas alegre. Vi o escritor no outro dia, eu não me recordo o nome dele, mas ele estava citando assim: felicidade passa, alegria perene, permanece. E olha o que diz aqui no versículo 3: tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. O jugo do pecado é pesado de se carregar, traz culpa, traz uma consciência pesada. A vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, que se chama o inimigo das nossas almas, que plantou isso lá atrás no jardim do Éden, no coração do primeiro casal. O que acontece? Será quebrado. A vara que ele fere os ombros seus e meus serão quebrados, serão retirados. E ele diz, compara lá o que aconteceu com o povo de Israel, que foi liberto dos midianitas, que eram um povo adversário, inimigo. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com o ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto para o fogo. O Senhor Jesus Cristo tem poder de conceder perdão, e concedendo perdão, trazer a alegria que não vai quando as circunstâncias da nossa vida mudam. Aí que está a grande questão. A alegria que Cristo te dá pelo perdão de seus pecados, se você o procurar arrependido, essa alegria, ela não se desfaz quando mudam as circunstâncias. Já viram pessoas extremamente felizes porque receberam alguma coisa, porque tiveram uma promoção no trabalho, porque tiveram um sucesso na sua vida particular? Como é que elas ficam? Muito felizes, muito alegres, né? Mas essa felicidade também vai embora muito rápido, quando as dificuldades começam a chegar, não é verdade? Quando as lutas, as tribulações da nossa vida, quando as dificuldades da nossa vida chegam, quando as angústias da nossa vida chegam. E o que permanece? Se você tiver Cristo no seu coração, permanecerá a alegria que Ele pode te conceder. Mas não somente isso. Cristo é um Salvador bastante, suficiente para cada um de nós. Depois que você achar Cristo na sua vida, você não precisa de mais ninguém. Mais ninguém. Ele vai preencher toda a sua necessidade e vai te satisfazer por completo. Não tem jeito, a gente fica remetendo a peça, né?
Por que Márcio estava insatisfeito na sua vida? Porque a sua satisfação estava em outras coisas, senão em Cristo. Porque quem se satisfaz em Cristo nunca vai se decepcionar. Nunca vai se decepcionar. O versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, efetivação do plano de salvação. Motivo de estarmos aqui comemorando o Natal. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome significa que ele será isso tudo para você. Ele é isso tudo para mim. E ele será isso tudo para você. Maravilhoso. Significa que ele fará maravilhas na sua vida. Conselheiro. Significa que no momento mais difícil da sua vida, que você tiver que tomar as escolhas, ele vai te aconselhar que escolhas serão tomadas. Deus forte, aquele Deus que tem um braço poderoso, que pode te sustentar de pé nas piores dificuldades da sua vida. Pai da eternidade, uma paternidade que não tem fim. Mesmo que os seus pais te abandonem, Cristo Jesus nunca vai te abandonar. A paternidade dele sobre a sua vida será constante. E por último, príncipe da paz. Uma paz que ele concede e nenhum homem, nenhuma circunstância pode tirar, porque é a paz que excede todo entendimento. Cristo quer ser o seu Deus. Cristo quer ser o seu Senhor. Cristo quer ser o seu Salvador. E por fim, ele te garante uma esperança de um reino que não terá fim. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele não é transportado para outra realidade. Ele continua vivendo nesse mundo. Continua trabalhando. Continua desenvolvendo seu papel dentro da sua família, continua estudando, continua se desenvolvendo, continua se relacionando com pessoas. Nós não somos transportados para uma outra realidade física, mas espiritualmente sim. O Senhor Jesus Cristo, em oração por nós, pede ao Pai que nos proteja, porque Ele vai nos deixar no mundo, mas Ele diz assim: eles não são do mundo, assim como eu também não sou deste mundo. Nós continuamos vivendo aqui, irmãos e amigos, mas pertencendo a uma realidade e um reino celestial. Desde o início da humanidade, diversos reinos iniciaram, se desenvolveram e cresceram. E logo depois o que aconteceu? Acabaram. Não é verdade? A história da humanidade está cheia de registros de início de reinos, desenvolvimento de reinos e fim de reinos. Mas quando você recebe Jesus na sua vida, você passa a fazer parte de um reino que não terá fim. Um reino baseado em juízo e justiça. Você pode confiar. E sempre terá ao seu lado o juízo de Deus e a justiça de Deus. E quando tudo aqui ruir, quando tudo aqui acabar, nós vamos para a nossa cidade celestial, viver eternamente com o nosso Deus. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Não será um lugar certamente em que anjinhos tocarão harpa em cima de nuvens, né? É uma realidade figurada que muitos pensam que vai ser assim, não será. A Bíblia fala que serão feitos novos céus e nova terra. É uma realidade como essa aqui, mas sem pecado, sem mal, sem dor, sem tristeza, sem choro, sem lágrima, sem angústia. Eu te pergunto, o que falta para você adentrar nessa realidade? Tem certeza que você vai querer continuar endereçando, se esforçando, jogando todos os seus esforços para essa vida?
Vale a pena? Sendo que Deus efetivou um plano de salvação tão maravilhoso, que concede tantos benefícios para mim e para você. Tome sua decisão hoje e se entregue ao Senhor Jesus Cristo. Creia que um dia o Filho de Deus se fez carne, por isso nós celebramos o Natal. E isso foi o início terreno de um grande plano de salvação de Deus para você e para mim. Esse plano ele não se cumpre automaticamente, mas ele se cumpre na sua vida, na minha, mediante a fé. Deus pede para você acreditar, crer no sacrifício do seu Filho e na sua ressurreição. E crendo no seu sacrifício, na sua ressurreição, você terá perdão dos seus pecados e terá vida e vida eterna. Terá a paz que excede todo o entendimento. Terá o cuidado de Deus pessoal na sua vida. Terá o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, vivendo não ao seu lado, mas dentro de ti. Que você possa fazer essa reflexão e tomar essa decisão ainda hoje. E nós, irmãos, glorifiquemos o nosso Deus, o nosso Pai, por tudo que Ele nos tem feito. Não cantamos aqui? Nós não podemos somente cantar, mas nos lembrar, nesse período agora, que nós fomos salvos pela graça de Deus e a quantidade de benefício que nós recebemos diretamente do Pai para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.